E aí galera do canal Guerreiros do Brasil, eu sou o Mestre Pé de Urso e neste vídeo iremos fazer uma visão geral da história do Brasil, abordando vários temas que serão posteriormente temas dos próximos vídeos aqui do canal. Se você não é inscrito, se inscreve aí e ativa o sininho para receber notificação de novos vídeos aqui do canal. Deixe seu like e vamos para o vídeo. A história do Brasil é dividida consensualmente e para fins didáticos em três períodos principais: período colonial, período imperial e período republicano. Entretanto, tais divisões existem apenas para organizar esquematicamente os principais conteúdos sobre a formação do Brasil, tendo como ponto de partida o ano do descobrimento, isto é, 1500. Entretanto, é sabido que no território em que se formou o Brasil, antes havia várias tribos nativas com aspectos culturais muito peculiares. Mesmo antes da formação dessas tribos, houve também povos primitivos que deixaram os vestígios de sua cultura em vários lugares do território brasileiro há milhares de anos. A esse período da história do Brasil, cujo tema central é o estudo dos povos nativos, isto é, dos povos indígenas, dá-se o nome de período pré-cabralino. Essa nomenclatura faz referência a Pedro Álvares Cabral, cuja chegada em terras brasileiras é considerada o marco inaugural da história do Brasil. A partir de então, de 1500 em diante, sobretudo a partir da década de 1530, teve início a fase do Brasil colônia. O Brasil passou a ser efetivamente colonizado em razão da preocupação que Portugal passou a ter com as ameaças de invasões das terras brasileiras por outras nações, como viriam a acontecer décadas depois. O primeiro sistema de ocupação e administração colonial foi das capitanias hereditárias, que posteriormente foi regido pelo governo geral, que tinha o objetivo de organizar melhor a ocupação do território, bem como desenvolvê-lo. O período do Brasil colônia estendeu-se até o início do século XIX, especificamente até 1808, quando a família real veio para o Brasil e integrou-o ao Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Foi nesse período em que se desenvolveram a economia e a sociedade açucareira, e depois a economia e a sociedade mineradora. Dataram ainda do período colonial as várias rebeliões nativas e rebeliões separatistas, merecendo destaque especial a Inconfidência Mineira. Em 1822, teve início a fase do Brasil Império, ou Brasil Imperial, desde a vinda da família real em 1808 para o Brasil até 1822. Houve intensas transformações políticas tanto no Brasil quanto em Portugal, que acabaram por conduzir as elites brasileiras e o príncipe Dom Pedro I a declararem o Brasil um império independente. Após a estruturação do Império, seguiu o período regencial, período esse marcado pelo governo dos regentes daquele que se tornou o segundo imperador brasileiro, Dom Pedro II, que a época em que o pai deixou o poder, 1831, ainda não estava em idade hábil para governar o país. O segundo reinado só começou de fato no ano de 1840, estendendo-se até 1889, no ano da proclamação da República. Um ano antes, ainda sob a vigência do Império, foi decretada a abolição da escravatura. A partir de 15 de novembro de 1889, teve início o período do Brasil República. Esse período caracterizou-se pela montagem de uma estrutura política completamente diversa daquela do Império. A busca pela efetividade dos ideais políticos republicanos influenciados pelo positivismo guiou a formação da República Brasileira, que se dividiu esquematicamente entre República Velha, de 1889 a 1930, cujas rebeliões que nela ocorreram merecem destaque. Era Vargas, de 1930 a 1945, que foi marcada pelo longo governo do político gaúcho Getúlio Dornelles Vargas. Fase da República Populista, de 1945 a 1964, que se situou no período inicial da Guerra Fria e caracterizou-se pela estrutura política baseada no fenômeno do populismo e, por fim, a fase dos governos militares, de 1964 a 1985, marcada pelo suposto golpe militar de 31 de março de 1964 e depois pelo ato inconstitucional número 5 de 13 de dezembro de 1968, que estendeu o regime militar com cassação de direitos políticos e liberdades individuais até o ano de 1985. Ainda há a fase do Brasil atual, que é estudada de acordo com as pesquisas mais recentes que são feitas sobre a conjuntura política, sociocultural e econômica do Brasil dos últimos 30 anos. Esta seção de História do Brasil ainda conta com 3 auxiliares que acrescentam conteúdo ao estudo dos temas centrais. São eles: Brasil Regional, Hinos Brasileiros e Folclore. É isso aí galera, chegamos ao final de mais um vídeo aqui no canal Guerreiros do Brasil. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe o vídeo em suas redes sociais. Se você não é inscrito, se inscreve aí e ativa o sininho para receber notificação de novos vídeos aqui no canal. Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até a próxima. Valeu galera, fui!